3 coisas que podem causar a depressão e talvez você nem tivesse noção disso. Ok, eu sou Paulo César Pereira, deste canal Saúde Emocional e Vida Cristã, um canal que tem se voltado para transmitir conteúdo exatamente nesses temas, a sua saúde emocional e o equilíbrio com a sua vida, a sua fé cristã. Então eu peço desde já, antes de que eu continue, para que você possa, se ainda não é, você possa se inscrever neste canal, que você compartilhe, que você dê o seu joinha, comente, porque assim o YouTube vai entender que há um conteúdo significativo para as pessoas poderem acessar mais. A primeira dessas coisas é que o seguinte, eu entendo que toda pessoa, ela tem uma vocação. A vocação é algo que vem lá de dentro, em que naturalmente a pessoa vai ser levada a executar isso. A palavra vocação, ela vem do latim vocar, vocare, que significa chamado. Percebe como é uma coisa muito profunda? Então, toda pessoa, na minha concepção, ela é chamada para realizar algo extraordinário. E o que acontece quando a pessoa não executa isso? Olha, eu vou citar como sempre, tá? Provérbios 13:12, que diz: a esperança adiada adoece o coração. Então, quando você tem uma vocação e você não exerce isso, e principalmente quando você sabe dessa vocação e você deixa para lá, você vai fugindo dela, você talvez queira uma zona de conforto um pouco maior e não quer se envolver com nada, olha, você pode ser tendencioso a um adoecimento, porque ela vai ficar pulsando dentro de você, pedindo, dá atenção para mim, eu quero me expressar. Tem uma colocação de Rolomei, um psicólogo existencialista, que ele diz o seguinte: o organismo que não manifesta as suas potencialidades adoece. Então, vem a potencialidade, você segura. Quer ver uma outra afirmação também muito interessante relacionada a isso daí? O Viktor Frankl foi um médico que ficou preso num campo de concentração nazista. Depois que ele saiu, ele passou a trabalhar muito com a questão da mente mesmo, da psicologia. E ele criou uma abordagem chamada logoterapia. E tem um livro dele que é muito conhecido, que é o livro Em Busca de Sentido. Neste livro, ele fala sobre as neuroses noogênicas. Nome estranho, não é isso? Mas o termo é exatamente isso. Sabe o que neuroses noogênicas significam? Significa o seguinte: você tem uma potencialidade e você não age. Você não está fazendo aquilo para o qual você nasceu para fazer. E algo vai pulsar dentro de você, pedindo, deixa eu me expressar. É exatamente o que eu acabei de falar agora há pouco. Então, olha quantas pessoas elas têm uma vocação e elas não expressam isso. Eu lembro que há muitos anos, uma aluna minha do curso Saúde Emocional e Vida Cristã, sim, eu tenho este curso, e é um divisor de águas na vida de muita gente, pode ser na sua também, caso você não tenha feito. Então, uma jovem mulher, uma oficial de uma das Forças Armadas, e ela, no grupo, na turma, ela começou a chorar. Sabe por quê? Porque embora ela tivesse toda a garantia do seu trabalho, um trabalho seguro, que não poderia ser demitida, ela era infeliz por ser militar. Não era isso que ela queria fazer. Ela queria fazer outra coisa na vida. Eu quero te lembrar o seguinte: você tem uma vida para fazer aquilo que você não quer fazer. Você só tem uma vida. Você não tem uma segunda chance de voltar à vida aqui. Agora eu vou fazer aquilo para o qual eu nasci para fazer. Não, faça aquilo para o qual você nasceu para fazer. Então, procure ver qual é exatamente a sua vocação. Como é que eu sei qual é a minha vocação? Aquilo que você faria de graça. Aquilo que você sente que a sua alma pulsa. Talvez aquilo que seja a sua vocação nem tenha uma profissão ainda, mas você começa a fazer e talvez daqui a pouquinho aquilo você talvez vai poder até viver disso. Então essa é a primeira coisa que eu quero dizer que pode causar uma depressão e está causando em muita gente que não expressa aquilo que é a sua potencialidade. Segunda coisa, é quando a pessoa ela desqualifica os valores, os princípios da moral. O que significa isso? Eu entendo que todos nós temos uma moral da essência. O que é a moral da essência? É aquela moral, aqueles princípios, aqueles valores que nós já nascemos com eles. Não foi passado de maneira horizontal.
eles vieram de maneira vertical, já estão impressos em nós desde mesmo antes da gente nascer, nós já os temos, não temos consciência. Uma criancinha recém-nascida, ela não tem consciência do porquê das coisas. Ela não sabe quem é ela ainda, mas lá dentro dela já vai tendo algo que vai se desenvolvendo naturalmente. Como é que você sabe disso? Qual é a prova que tem? Quer ver uma coisa? Em toda e qualquer sociedade, parece que já em torno de mais de 5.000 sociedades estudadas, desde alguns séculos antes de Cristo, já se vem sendo estudada a sociedade. Em todas elas existe um código de moral. Em qualquer cultura, em qualquer sociedade, tirar a vida de uma pessoa que não seja por uma defesa, tirar a vida de um inocente é visto como uma coisa errada. Em qualquer sociedade, você roubar, pegar o que pertence a uma outra pessoa é visto como uma coisa errada. Em qualquer sociedade, um pai ou uma mãe fazer sexo com um filho ou com a filha é uma coisa muito errada. Isso não tem cabimento. Por quê? Porque já está aqui, dentro de mim, dentro de você. Isso se chama a moral da essência. Ninguém precisa ensinar isso de maneira horizontal, porque nós já vemos com ela pronta, já está aqui dentro de nós. Quem foi que colocou esse código de moral dentro da gente? Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador. Toda e qualquer pessoa tem isso daí. E sabe por que isso pode causar uma depressão? Quando você desconsidera esses valores e você os infringe. Aí você pode construir uma culpa muito pesada dentro de você e pode ficar tentando fugir dessa culpa, fazendo um monte de coisas para não entrar em contato com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, e aí você acaba sofrendo muito mais. Tem uma frase de Platão, o grande filósofo, que dizia o seguinte: a alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. Olha só, a pessoa tem um sentimento de culpa e ela tem um juiz que fica apontando para ela uma espada o tempo inteiro, que é angústia. A culpa é um dos sentimentos mais angustiantes, que mais fragilizam a pessoa, porque a pessoa fica com a briga interna, tentando fugir do sentimento, mas vai estar sempre sentindo aquilo dali. Eu falei essa frase de Platão, que a alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco, o seu punidor, porque todos nós temos um juiz interno que vai se manifestar e ficar dizendo o seguinte: Paulo, você não poderia ter feito isso. Paulo, você está errado. Aí tem um versículo bíblico, Provérbios 28:13, que diz o seguinte: aquele que encobre, ou aquele que esconde as suas transgressões, as suas falhas, os seus pecados, nunca jamais prosperará. Sabe por que não prospera, meu querido, minha querida? Porque tem um juiz aqui dizendo o seguinte: você está errado, você não poderia ter feito isso. No outro meu curso, A Personalidade Humana, como se forma, como se deforma e como se transforma, uma das coisas que eu coloco ali são 3 perguntas para que você possa tomar uma decisão bem acertada. A primeira delas é: eu quero? Você pergunta os seus desejos, sentimentos, emoções. A segunda é: eu posso? Aí você está consultando exatamente este Senhor que está aqui dentro de você, este juiz, este paizão que diz o que é certo e o que é errado. Sabe onde está o sentimento de culpa? Quando você faz algo que você desejava fazer, mas não poderia ter feito. Você, no fundo, não tinha permissão para isso. E se de alguma maneira você dá a permissão, você não anula esse juiz, ele continua, ele pode chicotear você. E pode chicotear você com uma doença física mesmo, ou ele pode chicotear você com uma doença que vai abalando o seu emocional, causando uma depressão e causando outros adoecimentos. Então, preste muita atenção nos seus valores. Olha, tem uma frase muito interessante: estenda os braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores, dos seus princípios. A terceira coisa que você talvez não ouve, mas eu já venho falando há muito tempo, que pode causar a depressão, é quando você nega ou anula ou impede as suas emoções autênticas de serem manifestas. Porque você prende, lembrando, Provérbios 13:12, a esperança que se adia adoece o coração. Que emoções são essas? Deixa eu falar das 5 emoções autênticas. Primeira emoção,
Medo. Todo ser humano tem um sentimento de medo que é natural. Existem os medos, falsas fobias, mas você tem a emoção autêntica chamada medo, que te leva a uma preservação, uma postura de prudência. Outro medo, a tristeza, perdão, a alegria. A alegria é uma coisa natural, que todos nós temos, mas algumas pessoas elas são bloqueadas e não podem expressar alegria. Elas podem ter sido constrangidas vivendo em um ambiente muito fechado, ninguém sorria, então a alegria fica presa ali, pulsando por se expressar. Também da mesma forma o contrário, a tristeza. A tristeza, quando ela é autêntica, ela precisa ser chorada, ela precisa ser vivenciada. Se você prende essa tristeza, aí sim você pode desenvolver depois uma tristeza da depressão. É aquela tristeza que não vem do fundo da alma, porque você já anulou, você se segurou naquilo que era tristeza natural e você acaba sendo fragilizado e não expressando isso. Outra emoção, a raiva. A raiva é uma emoção autêntica. Alguém faz alguma coisa contra você e você diz, não, não estou com raiva não, Deus me livre de sentir raiva. Você pode estar adoecendo, porque a raiva é uma emoção autêntica. Não estou dizendo que você tem que machucar, ofender, agredir uma pessoa, se vingar. De jeito nenhum, eu não defendo isso. Mas se você não admite, você adoece. Olha 3 colocações que você podem te ajudar. O que você pensa, o que você sente, conhecer, admitir e expressar. Confundi um pouquinho, mas vou deixar assim mesmo, tá? Você conhecer, sonda meu Deus e vê o que é no meu coração. Quando você conhece o sentimento ou a emoção, aí você admite, isso é verdade. Você já está fazendo uma terapia com você e você expressa aquilo que você está sentindo. E para poder aliviar a sua alma, para que você não fique em depressão, eu recomendo que você faça a oração que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai que está em secreto as angústias do seu coração. Coloque tudo diante do Senhor. Então, medo, alegria, tristeza, raiva e afeto. O que significa isso? O afeto, quando você tem aquela emoção de dar um abraço, afetividade. Aí, se você prende isso, você segura, não expressa, a esperança que se adia de dar um abraço adoece o coração. Não se permita ficar sendo adoecido por emoções que estão represadas dentro de você. Aprenda de maneira adequada a expressá-las. Então, lembrando, as 3 coisas. A sua vocação, ela é uma potencialidade que precisa ser manifesta. Seus valores, viva de acordo com os seus princípios. Esteja dentro de um equilíbrio, dentro de um bom senso. E aprenda a expressar as emoções naturalmente. Mais uma vez eu te peço, se este vídeo foi significativo para você, compartilhe. Não deixe que ele fique apenas aqui. Estenda-o para outras pessoas. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te acompanhe sempre.